Alô, amigo assinante, começamos o boletim de hoje lembrando que esta quarta-feira é dia de jogão reunindo Bayern de Munique e Barcelona pela Eurochampions. Real Madrid perde para a Juventus no jogo de ida. Velha senhora agora joga pelo empate em Madrid. Cristiano Ronaldo deixou dele, mas o dia foi de Carlitos Tevez. Botafogo volta a campo hoje, jogando pela Copa do Brasil no estádio Nilton Santos. Diguinho e Júlio César assinam com o Vasco e podem até jogar no domingo pelo Brasileirão. Flamengo deve ir completo para cima do São Paulo no Morumbi. São Paulo e Cruzeiro será às 22 horas de hoje pela Libertadores. Americano volta aos treinos com o professor Cristiano Pereira em Gruçaí. Técnico João Carlos lembra que time alvinegro fez a segunda melhor campanha da Taça Santos Dumont. Técnico Dunga convoca jogadores para a seleção brasileira que vai disputar a Copa América. Mesmo sem poder contar com Ricardo Bobbio e Cleiton, o Goitacás espera 3 pontos no jogo do próximo sábado. Campos apresentou o uniforme oficial para a Série C e time vai realizar o apronto depois de amanhã em Macaé. Presidente Márcio Reinaldo fala também da expectativa para o início da campanha. Tudo isso agora na Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Pela Copa do Brasil, o Botafogo volta a campo esta noite para a partida de volta com Capivariano. No primeiro jogo, realizado no interior paulista, o alvinegro carioca venceu por 2-1 e não conseguiu evitar o jogo de volta. Mesmo tendo perdido o título carioca no fim de semana, o técnico René Simões pensa colocar em campo a força máxima. É que o time precisa se movimentar, já que o início da Série B acontece neste fim de semana e o Fogão vai a Belém do Pará pegar o Paysandu. Mas o jogo que está empolgando mesmo para logo mais vale pela Libertadores, reunindo São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. A partida começa às 10 da noite, e a torcida tricolor promete comparecer em grande número. O Corinthians joga na capital do Paraguai, em Assunção, com o Guarani no estádio Defensores del Chaco, também pela Libertadores, e o jogo começa às 19h45. Amanhã tem River e Boca, Montevidéu e Racing Internacional e Atlético de Minas Gerais. E o Real Madrid acabou perdendo ontem o jogo de ida pelas semifinais já da Eurochampions. O time merengue foi derrotado pela Juventus de Turim por 2-1 na Itália. O time italiano marcou seu primeiro gol através de Morata, depois de uma defesa parcial do goleiro do Real Madrid, em chute de Carlitos Tevez. Segundo gol foi do argentino, cobrando pênalti, enquanto Cristiano Ronaldo, de cabeça, marcou o gol do Real Madrid. O jogo de volta será na próxima semana e o time espanhol não contou com Modric e Benzema, ambos no departamento médico. Mas hoje as atenções estarão voltadas para Barcelona e Bayern de Munique, que, segundo sites esportivos, poderá ser o jogo do ano. Isso apesar do time alemão não poder contar com 2 de suas principais estrelas, o holandês Robben e o francês Ribéry. Se vocês estão pensando que os campeonatos estaduais pelo Brasil chegaram ao fim no último domingo, estão redondamente enganados. Em Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso e Sergipe, os campeonatos estão na fase final. No Acre, Amazonas e na Paraíba, ainda estão na fase primeira, na primeira fase, aquela fase primeira de classificação. E no Amapá nem começou, que só vai acontecer
no mês de julho. E olha, ainda hoje pela Copa do Brasil jogam Avaí e Figueirense, Maringá e Santos, Motoclube do Maranhão e Ponte Preta, Atlético Paranaense, Tupi de Juiz de Fora, lá no Paraná, Chapecoense e Sport Recife. O Vasco acertou ontem as contratações de Diguinho, ex-Fluminense, e Júlio César, ex-lateral do Botafogo. Os dois jogadores assinaram o contrato ontem mesmo, foram apresentados à torcida e já poderão enfrentar o Goiás domingo pelo Campeonato Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme eu já disse, o jogo vai ser em São Januário. E já o Flamengo continua treinando em Atibaia na pré-temporada com vistas à sua campanha no Brasileiro, que começa domingo em São Paulo. Vanderlei Luxemburgo quer colocar em campo a sua força máxima, mas tem problemas para a escalação. Pois é, o volante Canteiros ainda se recupera de uma contusão. Armeiro, Nixon, Paulinho e Samir também não participaram dos últimos treinamentos com uma bola. Vanderlei Luxemburgo só vai definir o time que enfrentará o São Paulo pouco antes do embarque para a capital paulista. E o presidente do Botafogo informou que todos os jogos do clube pelo Brasileirão serão realizados no estádio Newton Santos. O dirigente reclamou das altas taxas cobradas pelo consórcio Maracanã e lembrou que da renda do último domingo, no jogo com o Vasco, os clubes ficaram com muito menos da metade. A maior parte, de acordo com o dirigente, ficou para o consórcio que administra o estádio e para a federação, que tem direito a 10% da renda bruta do jogo. E o Fluminense anuncia para hoje, a assinatura de contrato de um jogador que, imaginem vocês, tem 39 anos de idade. Vocês sabem perfeitamente que eu me refiro a Magno Alves, jogador que já foi artilheiro pelo Fluminense, ultimamente jogava lá no Ceará, futebol do Nordeste, e fez muitos gols realmente. Magno Alves, a idade dele vai fazer 40 anos no final do ano. Se somarmos as idades de dois garotos que jogam no Fluminense, o Gerson e também o Kennedy, não chegam à idade do Magno Alves. Olha, sem Oscar do Chelsea fora da seleção por motivo de contusão, Casimiro do Porto foi convocado e terá chance dada por Dunga na Copa América. Ontem, o treinador da seleção brasileira, ao lado de Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, e de Gilmar Rinaldi, que é coordenador das seleções, convocou então os jogadores que vão participar da Copa América pelo Brasil no mês de junho. A Copa América começa logo ali no dia 7 de junho. O Brasil está no grupo C, com Colômbia, Peru e Venezuela. Dos três, a Colômbia é que mais respeito impõe. A apresentação será em 1º de junho na Ganja com Marim, Teresópolis, onde os jogadores ficarão até o dia 6. Só para confirmar, goleiros Jefferson, Diego Alves, Marcelo Grou, zagueiros Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda, laterais Marcelo, Felipe Luiz, Danilo e Fabinho, volantes Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias e Casimiro, os meias Everton Ribeiro, Douglas Costa, William e também Felipe, que jogou no Vasco da Gama, e que atualmente joga lá na belíssima equipe do Liverpool, cidade dos Beatles. E finalmente os atacantes Neymar, Diego Tardelli e Robinho e Roberto Firmino. Esses jogadores convocados que se apresentam no dia 1º do mês que vem. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco do Boletim do Esporte, falando sobre as coisas nossas, as coisas do nosso futebol, do esporte de campos. É rapidinho, é pai e bola.